Duas mulheres foram presas suspeitas de aplicar o golpe Boa Noite Cinderela. Isso aconteceu mais uma vez, tá? Dessa vez em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A gente tem uma reportagem que a gente vai assistir agora. O canto do galo avisava sobre a chegada da polícia. Polícia, mão na cabeça. Vira de costas, vira de costas, vira de costas. Alexandra de Souza Dias foi presa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ela estava em casa quando foi surpreendida pelos agentes. Já Fabiana Ferreira de Lima, conhecida como Loirinha, foi capturada em Queimados, na mesma região. As duas são acusadas de aplicar o golpe Boa Noite Cinderela. Um homem foi vítima aqui em Copacabana, na zona sul do Rio. Ele conheceu essas mulheres em uma boate aqui na Zona Sul. Eles foram para esse hotel. Primeiramente, uma entrou no quarto com ele, uma das investigadas, a Alexandra. E, posteriormente, a outra, Fabiana, conhecida como Lourinha, ficaram ali no quarto com ele. Ele foi dopado, segundo declarações dele mesmo. Ele só acordou horas depois do fato. E quando ele se deu conta que ele foi ver a movimentação bancária dele, milhares de reais haviam sido subtraídos da sua conta. A polícia também identificou outras contas bancárias usadas pelas golpistas. Foram feitas diversas transações bancárias, a partir do celular da vítima. Uma dessas transferências foi para uma das investigadas. Também foram feitas diversas outras transferências para outras contas. Então a gente começou a apurar o rastro do dinheiro, Seguimos o fluxo financeiro. Foi quando nós chegamos na outra investigada, na Fabiana. O esquema foi descoberto após 8 meses de investigação. Segundo a polícia, a dupla também agia na Lapa, no centro do Rio. Fabiana também é investigada por roubo e associação criminosa. Elas vão responder pelo crime de roubo, porque elas diminuíram a possibilidade de resistência da vítima. A vítima é dopada, só acordou horas mais tarde. Então as duas vão responder pelo roubo qualificado pelo concurso de pessoas. Talvez aí você de casa esteja se perguntando, como a gente também, Por que tantos casos do Boa Noite Cinderela, professor? A gente tem visto aqui constantemente novos casos aparecendo. Por quê? Porque, obviamente, quando ganha notoriedade um caso específico, as pessoas que são vítimas costumam comparecer mais na delegacia para denunciar. Agora, isso sempre aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro. Por que muitos não comparecem à delegacia? Porque tem um certo receio, professor? Se ser identificado, de se expor demais, De repente, às vezes, de afetar o ciclo pessoal ou profissional, mas tem que comparecer à delegacia para elas serem presas. Pois é, Lívia, diante de todo e qualquer crime, nós não podemos nos calar. Essa é uma questão que, assim, aqui no SBT nós batemos reiteradamente, em todos os telejornais. Infelizmente, nós temos que fazer esse tipo de cobertura porque é a realidade da nossa cidade, a realidade do nosso estado e a realidade do nosso país. As pessoas, claro, as vítimas, ficam envergonhadas, ficam constrangidas, muitas vezes querem tutelar, como você mesmo colocou, situações de cunho pessoal, de cunho profissional, mas isso tem que ser denunciado. Essas mulheres, inclusive, são suspeitas de outros golpes, já têm outras passagens pela polícia. E a gente espera que, pelo menos dessa vez, elas passem ali um tempinho atrás das grades para repensar a lógica da vida e adotar uma outra postura. Quem sabe, Lívia, trocando o trabalho pelos golpes. Olha aí, Tinha que ter muito trabalho, Tinha que trabalhar bastante. Nós mostramos recentemente aqui o caso do argentino. Uma dosagem errada do Boa Noite Cinderela. Tá aí na sua tela a foto do argentino, O suspeito foi preso, a gente lembra. Ele foi preso em São Paulo e disse no depoimento na delegacia, lá em São Paulo, foi uma ação conjunta entre as polícias aqui do Rio de Janeiro e São Paulo, que ele já estava fazendo isso há cerca de um ano. Saía de São Paulo, vinha para o Rio de Janeiro e agia aqui em terra carioca. Esse argentino foi uma das vítimas dele, mas quantas outras vítimas não caíram nesse mesmo golpe por este homem que foi preso, gente? Ainda bem que ele foi preso, porque a gente não consegue imaginar o que poderia vir a acontecer posteriormente. Aí o momento da prisão dele. E aí, professor, a dosagem neste caso deu errada. E aí ganhou tamanha repercussão e por isso aconteceu a prisão. Mas ele disse na delegacia que há mais de um ano ele fazia isso aqui no Rio de Janeiro e não tinha nenhum registro de ocorrência contra este homem. Ou seja, era o bonitão de São Paulo que vinha fazer as férias aqui no Recreio dos Bandeirantes. É claro que isso não pode acontecer. Muito legal a gente ver, Lívia, essa ação conjunta das polícias do Rio e São Paulo
coibindo um crime. A gente raramente vê, não é, uma ação conjunta entre as polícias em casos como esse, mas é importante que elas ocorram. Né? Isso afeta a imagem do Brasil, né? Inclusive diante dos turistas. Agora, uma coisa muito importante para homens e mulheres que estão nas noites, né, curtindo, como deve ser a vida, evidentemente. Vamos também selecionar um pouco mais as nossas companhias, né, os nossos parceiros. É claro, estamos falando de um crime, a culpa é do criminoso, Sim. nunca da vítima, mas é sempre bom termos prudência e termos um olhar mais atento para as pessoas com as quais nós nos relacionamos, principalmente nas madrugadas do Rio de Janeiro. E a gente fica torcendo, né, por essa fiscalização mais intensa para esses casos não se repetirem, ou pelo menos os criminosos ficarem com medo, né? Porque o medo pelo menos faz frear um pouquinho, porque o que nós estamos vendo aqui são casos desenfreados, porque cada vez tem novos e novos casos acontecendo.